matéria, 2 de outubro de 2001, realização Museu da Pessoa, entrevista número 029. Então, Noêmia, para a gente começar, eu queria que você dissesse seu nome completo, local e data de nascimento. Noêmia Prachedes Gomes Melo. Eu nasci no Rio de Janeiro, em 18 de outubro de 1950. Eu estou... Mas me sinto muito bem com a idade que eu tenho. Tá jovem, bonita. Tem que segurar, né? E, escuta, você nasceu no Rio e você disse que teve uma passagem por Itabira, enfim, como é que foi essa... Quantos anos você foi para lá? Eu nasci no Rio e me casei e fui morar em Minas Gerais, né? E em Minas eu entrei para Vale do Rio Doce de uma forma que eu não acreditava. Foi através de um anúncio de jornal, né? E a minha história na Vale já começou assim de forma pitoresca, porque fui eu que saí da minha casa para trabalhar na Vale, que ficava a 150 quilômetros. Na época eu rodava turno, né? Trabalhava de turno e eu não podia voltar para casa todos os dias. Então eu ficava a semana inteira em Itabira e nas minhas folgas é que eu ia para casa. Foi uma coisa diferente, porque há 21 anos atrás não era muito comum uma mulher sair de casa dessa forma para trabalhar, né? Deixando o marido, a casa, essas coisas. Mas eu recebi incentivo da minha família e eu fui para ver se ia dar certo. E estou na Vale há 21 anos. Conta pra gente qual era a sua atuação. Ah, sim. Eu entrei na Vale como enfermeira, minha formação é enfermagem, eu me formei no Rio de Janeiro, na Universidade do Rio de Janeiro. E na época nós rodávamos turno, nós trabalhávamos em turno, né? Cada enfermeira era responsável por uma das escalas. E eu rodei turno do mesmo jeito que os trabalhadores da mina rodavam turno. Foi uma época importante, às vezes era cansativo, mas de outro lado eu pude acompanhar o crescimento da minha filha. Porque, por exemplo, quando eu trabalhava de meia-noite às 6 da manhã, eu passava o dia inteiro com ela, né? Então eu pude acompanhar. Coisa que eu acho que as mães que ficam o dia inteiro fora de casa não conseguem. Tá vendo o desenvolvimento, né? Cada etapa desse crescimento. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse que viajava, quer dizer, saía, se deslocava, deixava a família e ia para os locais de trabalho, Isso, né? Isso. Você morava em qual cidade? Eu morava em Brumadinho, que fica a uns 50 quilômetros de Belo Horizonte. Para o lado oposto, né? Não em direção a Itabira, um lado oposto. Mas na saída da 040, direção Belo Horizonte-Rio. E esse anúncio que você viu, como é que era? Você estava procurando emprego por lá? Eu estava procurando emprego porque quando eu me casei eu trabalhava no estado, no Rio de Janeiro, né? E não podia fazer transferência. Então eu pedi conta e sempre comprava o jornal. No princípio a minha ida para Minas Gerais foi um pouco difícil, porque eu nunca tinha saído da minha cidade. A cada 15 dias eu voltava ao Rio e sempre lendo o jornal. Quando apareceu o anúncio da Vale do Rio Doce pedindo enfermeira, eu fui, concorrer. E fiquei na Vale. Certo. E aí você trabalhava especificamente em Itabira ou... Trabalhava em Itabira, no Hospital da Vale, que era o único lugar onde a Vale do Rio Doce tinha um hospital com todo o corpo de funcionários, sendo funcionários da Vale do Rio Doce. E aquele trabalho que você havia contado de ir para as minas, como é que funcionava? Ah, sim. Eu trabalhei no Hospital Carlos Chagas até 1991, quando a Vale passou o hospital para o município. E recebi um convite para ir trabalhar na área de medicina do trabalho. Fiz pós-graduação na área de enfermagem do trabalho e fui trabalhar. O meu posto de trabalho ficava próximo à mina, né? Eu trabalhava a 500 metros da usina da mina de Conceição. E dentro da enfermagem do trabalho, o nosso trabalho está mais na área preventiva. Então é muito importante você estar colocando para as pessoas, fazer com que elas percebam qual a importância, a grande importância que tem a saúde da gente dentro do contexto de nossa vida. Porque sem saúde nós não vamos a lugar nenhum, e nem trabalho nós podemos ter.
Em Itabira também eu descobri assim a minha veia artística, né? Eu participei de grupos de teatro, eu cantei num centro cultural lotado para cerca de 800 pessoas. Eu entrei para o Coral da Vale no primeiro dia e saí no último dia. Olha, de cara você já se encontrou artisticamente? Isso foi muito importante, porque é diferente, é muito bom você sair da plateia e ir para o palco. Sobre todos os aspectos, é muito bom. Escuta, e quanto tempo você passou lá em Itabira? Eu fiquei em Itabira 17 anos até a privatização da Vale. Depois da privatização, eu recebi um convite para vir trabalhar em Vitória. E achei bom. Foi sofrido? Foi, né? Porque era uma vida, eu fiz muitos amigos em Itabira. Foi uma época muito importante da minha vida. Lá eu criei a minha filha. Lá eu cresci profissionalmente, cresci como pessoa. Apesar das dificuldades, porque Itabira fica a 100 quilômetros da capital, né? Eu fiz 2 pós-graduação em Belo Horizonte. E a gente aprende com tudo, né? A gente aprende com tudo. O que mais te marcou na sua trajetória de Minas, assim, de Itabira? Quando eu fui para Vale do Rio Doce, primeiro eu nunca tinha ouvido falar em Itabira, né? E não sabia da potência que a Vale era. E lá eu conheci todo o processo, como é que se tira o minério da terra, como é que se beneficia esse minério. Por curiosidade, por necessidade do serviço também, eu posso dizer que eu andei em quase todos os equipamentos que operam lá nas minas. Conhecia muito as pessoas, porque pelo menos uma vez por ano elas passam pelo meu setor de trabalho. Então eu tive uma colega que é assistente social, que às vezes eu sentada com ela no restaurante, eu falava: Cláudia, aquela pessoa não é daqui. Ela falou: como é que você sabe, Noemi? Eu falei: se ele está aqui ou ela deve ter vindo transferido ou está aqui há muito pouco tempo. E aí eu ia lá tirar dúvida, né? Escuta, de onde você veio? E a pessoa falava: não, eu vim de tal lugar. Porque você acaba guardando a fisionomia das pessoas, mesmo que você às vezes não ligue o nome à pessoa, a fisionomia você guarda, né? E pela convivência, essas coisas você não esquece. E aí, como é que foi a transição depois para Vitória? O que você achou de Vitória? A mudança de Itabira para Vitória foi sofrida, muito embora eu tenha vindo querendo vir porque já tinha assim planos, projetos para minha vida, não que eu não os realizasse estando em Itabira, mas haveria uma dificuldade maior. A minha filha já estava indo para o grau médio, se preparando para entrar na universidade, então isso implicaria em eu ter que colocá-la morando em Belo Horizonte, quer dizer, viria mais uma despesa, eu teria que ter um ponto, uma moradia em Belo Horizonte também. Por minha vez, eu gostaria de estar estudando mais, né? E a minha vinda para Vitória facilitou isso tudo. Eu não precisei separar da minha filha, eu não precisei montar uma outra casa, eu já fiz pós-graduação depois que eu estou aqui. Enfermagem do trabalho. Isso. E a minha vinda para cá facilitou muito, porque dizem que quem é do mar não enjoa, né? E eu saí do Rio, mas uma das coisas que me fazia mais falta enquanto eu vivia em Minas Gerais era a falta do mar, o visual do mar. E eu encontrei isso aqui em Vitória, reencontrei isso aqui em Vitória. Além das facilidades, a minha filha passou para a Universidade Federal. Eu vejo o mar todos os dias, tenho esse privilégio. E sua filha faz o quê hoje? A minha filha faz arquitetura na Universidade Federal aqui do Espírito Santo. E você tem, enfim, na parte de atendimento mesmo com as
pessoas. Você teria algumas histórias que você lembra e gostaria de deixar registrado? Na parte de trabalhar com pessoas, alguma coisa que me emociona, me gratifica, foi trabalho desenvolvido com o Programa de Controle de Alcoolismo, que era um trabalho em que você oferecia às pessoas que eram dependentes, né, do álcool, de estar se tratando, de estar se mantendo sóbrio. E nesse trabalho eu trabalhei tanto com empregados da Vale quanto com familiares desses empregados. E a emoção maior é você ver um empregado, no dia em que ele está saindo da empresa, ele te agradecer por estar saindo bem e por estar mantendo a família dele, graças a alguma coisa que você ajudou ele a fazer, né? Isso me marcou muito. Fatos pitorescos também existem, né? Vacinação, por exemplo. Nós temos feito vacinação contra a gripe pelo menos uma vez no ano na empresa. E é engraçado como a gente percebe, os homens, que me desculpem, como é que uma agulha desse tamanhozinho pode fazer tanto estrago entre a população masculina. A maioria foge, né? Nessa hora ele tem problemas para resolver. Não, depois eu volto. Não, a hora que você chegar em tal setor eu vou lá. Então isso daí é engraçado porque eles têm a força, entre aspas, né? Fora isso também de você estar ajudando outras pessoas, estar esclarecendo, está crescendo junto com elas, porque a gente aprende muito junto com elas, né? E através do meu trabalho também ter a oportunidade de conhecer um grande número das pessoas que trabalham na empresa, porque elas passam pelo menos uma vez por ano, elas passam pelo meu setor de trabalho, né? Em relação ao meu trabalho também, fica aqui uma pontinha de orgulho de ser a primeira enfermeira do trabalho aqui de Vitória, na Vale do Rio Doce. Isso é importante para mim, muito importante. Antes de você não tinha ninguém atuando nessa... Não, antes de mim tiveram profissionais da área de enfermagem sim, mas eu sou a primeira enfermeira de nível superior que passou aqui pela Vale do Rio Doce, aqui em Vitória. Isso faz parte da minha história. E, assim, dentro dessa trajetória, você tem um fato que mais teria te marcado, que você gostaria de deixar registrado, uma coisa que você elegesse como, enfim, marcante na tua trajetória pessoal também? A oportunidade que eu tive de conhecer pessoas fabulosas, de fazer amigos, muitos amigos, né, de pessoas que me ajudaram, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, de ter o orgulho, um grande orgulho de trabalhar na maior mineradora do mundo. Isso é muito importante. E conta pra gente, onde é que você está atuando especificamente hoje? Hoje eu atuo na medicina do trabalho aqui em Vitória, né? O nosso trabalho, ele, como eu já falei, ele é mais voltado para prevenção, né? Para prevenção. E aí hoje nós trabalhamos tanto com os empregados da empresa, como estendemos algumas das nossas ações para os empregados contratados. E é importante a gente estar ajudando as pessoas a crescerem também, a perceberem a importância delas no contexto da empresa e a importância da saúde de cada um de nós em todo esse contexto. Bem, a gente está encaminhando no final. Tem mais alguma coisa que eu esqueci de perguntar e que você queria colocar? Bom, o que eu tenho a colocar é que a gente não pode parar, né? Eu não paro, eu procuro estar estudando, crescendo dentro e fora da minha profissão, que a aposentadoria está próxima, mas é só uma passagem, e que a gente tem que estar preparado, ter
você ser um profissional preparado para atuar dentro e fora da empresa onde a gente está, né? Você tem que estar preparado para o mercado de um modo geral. Nas suas formações, pós-graduação, etc., você recebeu um apoio da empresa? Recebi. As 2 pós-graduações que eu fiz em Minas Gerais, todas as 2 tiveram participação da empresa. A que eu fiz aqui no Espírito Santo, não. Mas a gente também não pode ficar só esperando, né? Você tem que fazer a sua parte, que você cresce, ajuda a empresa, mas isso é crescimento para você também, principalmente para cada um de nós. Tá joia. Como você avalia esse trabalho, esse projeto de estar recuperando a história da Vale pelas pessoas que participaram trabalhando, né, na Vale? Eu acho importantíssimo porque cada um de nós tem um pouquinho da história da Vale dentro de si, sob aspectos diferentes, né? A Vale é imensa, tem várias áreas de atuação, então é isso que vai contribuir para a história da Vale também, porque sem as pessoas faltaria muito dessa história, com certeza. Joia, Noêmia, então super obrigada pela participação e parabéns assim, pela sua trajetória. Muito obrigada.